relação a uma parada muito divertida. É a gente olhar para a história e falar, pô, o que a gente vai abordar nessa história? Por exemplo, em 1822, existem pequenas histórias que culminaram durante um período grande nesse momento que é a independência em si. Então, é muito divertido, assim, nesse processo, né, de fazer o Nahara, em todos esses períodos, mas aqui focando em 1822, é muito divertido entender, né, olhar para a história, pesquisar a história, entender quem são esses personagens, como a gente vai dar, né, esse valor adequado a eles. Então, tipo, é muito bacana a gente ver, por exemplo, estudando a história, que a nossa independência ela não foi apenas um processo do Dom Pedro I levantar aquela espada. Foi um processo que tem uma parte na Bahia, tem uma parte no Rio, tem uma parte em São Paulo, e tem uma parte no Sul, tem uma parte de tudo quanto é lugar dessas lutas que acabaram culminando nesse ponto. Então, assim, fazer essas pesquisas e a Gabi trazer pra gente esse material, o Baroni ficar lá horas e horas tentando entender como ele vai acoplar tudo isso num roteiro linear que funcione. É algo que é uma parada mágica assim, de fazer na área. E a gente trocar ideia sobre isso, debater e aprofundar alguns personagens, alguns momentos, é uma das coisas mais legais assim, que tem de fazer o projeto e de recriar, né, de recontar essas histórias do nosso jeito, da nossa forma no Nahara. Tudo na história é processo, então 1822 não foi um belo dia que Dom Pedro acordou e falou, vou proclamar o Brasil independente. Isso tem toda uma história anterior, e aí eu acho que no jogo a gente retrata 1822, mas é importante pensar que 1822 começa pelo menos em 1821. E como, né? A partir da derrota do Napoleão, a Europa já não vivia mais nesse medo da invasão, né, das tropas do Napoleão, né, das tropas francesas. E, diante disso, a permanência da família real no Brasil, aos olhos dos portugueses, se tornou com menos sentido, né? Não havia tanto motivo para que a família real permanecesse no Brasil após a derrota das tropas francesas. Então, em 1820, acontece a Revolução do Porto, em Portugal, institui-se uma nova Constituição, a Constituição do Porto, e as cortes portuguesas que assinam essa nova Constituição passam a exigir a volta do monarca, do Dom João VI, para Portugal. Para tomar como exemplo o período de 1822 do jogo. Narrativamente falando, a gente já sabia que tinha uma coisa que seria muito legal abordar ali, porque ali é mais ou menos o meio do jogo. Quando chega nesse ponto da história, a gente já sabe que a nossa protagonista, Nahara, perdeu sua mãe, que a mãe desapareceu, e ela viaja pelo tempo justamente em busca dessa mãe. Isso a gente já tem. Na metade, é uma hora boa de explicar o que está em jogo ali para essa personagem. Por que ela quer tanto encontrar a mãe? A gente sabe que ela iria querer, porque ela gosta, ela tem uma boa relação com a mãe, mas a gente queria aprofundar, a gente queria mostrar que ela sente um pouco de responsabilidade pelo sumiço da mãe. Então já era uma das coisas que a gente queria tratar. Paralelo a isso, a gente tem o período, a gente tem 1822, que é um dos períodos mais complicados de abordar no jogo, porque ele fala de uma série de picuinhas políticas. É uma história que acontece espalhada pelo Brasil inteiro. Acontece um pouco no Rio, acontece um pouco em São Paulo, acontece um pouco na Bahia 4 meses depois, acontece em um monte de lugar. E o nosso jogo, a gente tinha estabelecido uma regra, mais uma vez, um malabarismo de um monte de elementos, né? A gente tem estabelecido uma regra que a gente não faz saltos espaciais, saltos temporais. É uma aventura toda corrida, é uma aventura toda seguida. É um grande plano de sequência, com raríssimas pausas, né? Então a gente teve que lidar com isso. Então, essas pressões políticas vão fazer com que Dom João VI retorne a Portugal em abril de 1821 e deixe como seu representante, como príncipe regente, o seu filho Dom Pedro I, que torna-se, né, príncipe regente do Brasil aos 22 anos. A ideia das cortes portuguesas era que o Brasil perdesse várias conquistas, né, de autonomia que havia conquistado com a vinda da família real e uma ressubordinação do Brasil a Portugal.
Acontece que o Brasil ele já vinha se desenvolvendo, né? As elites brasileiras já vinham desenvolvendo e não se desenvolvendo enquanto autônoma de Portugal, e não estavam dispostas a perder essa autonomia e os benefícios que vieram com essa autonomia e com a permanência da família real. Então, a partir daí, os conflitos eles vão começar a se intensificar. A pesquisa revelou pra gente, a pesquisa da Gabriela sobre 1822, revelou pra gente que a história do tal grito do Ipiranga, que sequer foi um grito do Ipiranga, ela vai muito além daquele momento, que a gente tinha muita coisa para mostrar antes, muita coisa para mostrar depois, e aí esse foi o principal desafio que a gente teve que lidar. Como é que eu mostro todos esses fragmentos espalhados de história na jornada de uma única personagem? E numa jornada corrida de uma única personagem. Esse foi o grande desafio. A gente teve que inventar uma série de mecanismos. De uma viagem de barco, onde ela enjoa porque ela nunca tinha viajado de barco pela primeira vez, e aí ela fica dormindo, sonhando e vomitando, como se estivesse purgando alguma coisa. E aí esses sonhos têm que ser uma experiência jogável, porque, mais uma vez, é jogo, né? Uma coisa fundamental do jogo é que quem está jogando, ele não é um espectador, ele tem que se sentir ativo naquela experiência. Então você quer dar um senso de liberdade, de autonomia para um jogador que está vivendo eventos históricos. Ao mesmo tempo você quer que ele sinta que ele tem uma agência no que está acontecendo, sendo que o que ele fez já aconteceu na história. Então você tem um monte de... É isso, é uma balança muito delicada que você tem que equilibrar. É uma loucura. As cortes vão começar a exigir a volta do príncipe e a perda de regalias, né, de autonomias do Brasil, e o Partido Brasileiro começa, então, a pressionar o príncipe, falando assim, olha, se você voltar, nós vamos, então, declarar a independência do Brasil sem você. Porque a ideia inicial não era declarar o Brasil independente de Portugal, não. Era continuar sendo uma terra de além-mar, né, um Reino Unido de Portugal e Algarves, como o Brasil conquistou, né, esse título de Reino Unido de Portugal e Algarves com a vinda da família real, era continuar com isso com o governo, né, sob o governo do Dom Pedro I, que permaneceu. Porém, com essas pressões da corte, os brasileiros começaram a falar, olha, se você voltar, você corre o risco de perder essa possessão. E para Portugal não era interessante perder essa possessão tão rica, né, que dava tantas riquezas para Portugal, etc. Então, o príncipe ele começa a entrar nesses dilemas. Eu quero permanecer fiel ao meu pai, eu não aceito as exigências necessariamente que as cortes portuguesas estão me fazendo, e, por outro lado, eu tenho essa pressão, enfim, era quase uma exigência mesmo, sob a pena do Brasil declarar a independência aí sem o príncipe. Eu acho bom já deixar claro, toma-se muita liberdade narrativa. É uma pesquisa muito complexa e que na hierarquia das prioridades a gente não elencou fidedignidade em relação a como as coisas eram ditas em cada período. A gente busca abarcar um pouco disso na fala dos personagens, de como era o período em si, para trazer um pouco do fator imersão, mas a gente também tem medo de ir longe demais e adensar demais uma experiência que por si só pelos fatos que a gente quer estar abordando ali, já é densa. Então o foco é muito mais na fluidez e um certo grau de imersão. A pesquisa serve a esse propósito, mas a gente não está ali com uma preocupação de 100% de fidedignidade na forma como cada personagem fala. A gente busca uma retratação atmosférica do todo, é mais por aí que a gente vai. E para a construção das personagens principais históricas ali, a gente faz o máximo de pesquisa que a gente consegue, que hoje em dia, graças a Deus, é uma pesquisa extensa pra caramba, que chega para o time de narrativa, usa ela junto com o contexto que a gente vai usar no jogo. Dom Pedro vai aparecer apenas aqui nesse contexto. E a gente junta uma coisa com a outra para fazer a nossa ficção, né? Para construir a personalidade que a gente quer abordar naquela situação, naquela cena, e fazer as duas coisas se alinharem, né? A história e o drama, né? A história e a narrativa. Então elas são aliadas, não são exatamente a mesma coisa. Esse é o processo. Cria-se, então, o que ficou chamado como Clube da Resistência, que era um grupo de homens das elites, da maçonaria, né? A maçonaria
muito importante, né? O Dom Pedro era maçom, vai ter um papel político muito importante nesse processo de independência. Esse clube da resistência vai se formar e vai começar a convocar as pessoas para assinarem um abaixo-assinado exigindo a permanência do príncipe no Brasil. O José Bonifácio, que vai ser aí um grande personagem, né, que vai se aproximar muito do Dom Pedro, né, um político, depois eu falo um pouquinho sobre ele, mas que tem essa... de uma corrente mais conservadora e que vai ser um grande aliado do Dom Pedro nesse processo todo. Antes disso, né, antes desse abaixo-assinado ser entregue, o José Bonifácio havia escrito uma carta pedindo e aconselhando a permanência do príncipe. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, a gente tem o que ficou conhecido como Dia do Fico, que o Dom Pedro, diante desse abaixo-assinado, diante dos clamores das elites, para que ele permanecesse sob pena de talvez perder o Brasil, porque o Brasil declararia independência caso ele voltasse para Portugal, ele tem aquela declaração famosa que há controvérsia se ela foi dita a si mesmo ou não, mas que foi publicada no jornal, se é para o bem de todos e para o bem da nação, para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Ainda sobre o período de 1822, uma coisa que foi muito legal assim, do processo foi justamente ser surpreendido pelo que a pesquisa trouxe para nós sobre como a independência do Brasil ela foi longa. A gente celebra ali uma data em setembro de 1822 como sendo o dia da independência do Brasil. Nós aqui no Rio de Janeiro, mas se você vai para a Bahia, eles celebram a independência como tendo se dado em 2 de julho de 1823. É isso, ela foi um processo, ela foi longa, ela não se dá da forma reduzida como a gente aprende na escola, né? E eu acho que isso serve para falar mais uma vez da pertinência do projeto e do que a gente quer dizer com ele. Sendo sucinto, história é um recorte, história é uma narrativa. E não é à toa, né, que a gente chama de história, a gente não vai para a aula de fatos depois da aula de geografia, né? A gente vai para a aula sobre um recorte específico que foi feito de um período que serve a um propósito. E que, querendo ou não, percebendo ou não, você está dando atenção para uma coisa e você não está dando atenção para outra, o tal do apagamento, né? Então, essa animação na área tem essa importância para a gente, porque busca fortalecer essa leitura que poucas vezes nos é comunicada. E muita gente me pergunta, Cazé, eu não consigo encontrar a presença da cultura indígena ou na minha própria cultura, do meu povo ou da sociedade brasileira. É um silenciar, sempre um silenciar, é um apagar sobre a nossa presença e a nossa resistência. Por isso que na área, Contos da Resistência é fundamental. A partir do Dia do Fico, que é quando o Dom Pedro diz que não vai embora, que vai permanecer no Brasil, uma série de pressões de Portugal vão se intensificar. Então, Portugal começa a mandar para cá várias tropas para a Bahia, que era um grande foco, né, de resistência a essa recolonização. Portugal vai mandar o Madeira de Melo para vir comandar, né, que é um militar que vem comandar as tropas portuguesas na Bahia para tomar, né, para retomar o poder. E por isso, na Bahia, os conflitos pela independência eles vão se iniciar em junho de 1822. Por conta disso, o Madeira de Melo chega e começa, né, eles destituem o presidente da província, o Madeira de Melo passa a ser o presidente da província e começa a atacar, né, os resistentes que eram favoráveis à permanência do Dom Pedro no Brasil. Esses conflitos vão se iniciar, e aí em diferentes partes do Brasil, mas acho que a Bahia é um caso muito emblemático, porque hoje alguns historiadores falam, né, é meio que um consenso na historiografia, que a Bahia é o lugar onde a independência se deu de maneira mais popular, com forte participação popular, inclusive de pessoas libertas, né, de indígenas, etc. Então, a Bahia é um exemplo muito, muito emblemático, muito simbólico
dessa independência que se dá num processo, que não se dá de um dia para o outro, que não finaliza no 7 de setembro também, porque os conflitos por independência na Bahia vão até julho de 1823. A gente partiu do que havia de mais raso sobre 1822, quando a gente começou a pensar o que ia acontecer naquela fase. Dom Pedro, o grito do Ipiranga, a canetada lá do imperador. E aí a pesquisa trouxe para a gente uma história muito mais densa, muito mais interessante, o que a gente achava que era muito mais político, e era assim, era tudo. O que importa é a política do que está acontecendo ali, mas existe toda uma revolta popular na Bahia para expulsar as tropas portuguesas depois da decretação da independência. E a gente sentiu uma necessidade grande de mostrar, porque é a premissa do Nahara, mostrar o que a gente não sabe, o que a gente não sabia, o que também faz parte da nossa história, Então a gente percebeu que a gente não pode se contentar ali com Dom Pedro e o grito do Ipiranga e Leopoldina. A gente tem que ir para aquela Bahia, a gente tem que mostrar isso tudo. E aí a gente abraçou esse desafio. Vamos mostrar que não é comum nas outras fases do jogo, que são mais concisas. A gente fez 1822, passeando por vários estados do Brasil para contar essa história toda, porque é muito necessário, porque é sobre isso que o nosso jogo é. Esses conflitos vão começar a se intensificar e para se certificar de que realmente, né, o Brasil não seria recolonizado, de que o príncipe permaneceria aqui, as elites brasileiras começam a exigir, inclusive, que se convoque uma Assembleia Constituinte para que o Brasil tenha sua própria Constituição. A princípio, José Bonifácio não era favorável a essa constituinte própria do Brasil, mas ele acaba cedendo às pressões da ala mais radical e redige um texto de convocação para essa Assembleia Constituinte com as ideias do Gonçalves Ledo. Então, um texto que a ala radical consegue imprimir melhor suas ideologias, suas ideias, etc. A partir dessa Constituinte, Portugal esses conflitos eles não param, né? Eles só se intensificam. Então é isso, né? Narrativa é uma junção, no caso do Nahara, é uma junção, né, do que você tem da história que a gente tem para se apropriar para fazer a nossa ficção, né? Você pega assim, José Bonifácio, que é uma das figuras que estava ali na tomada de decisão política da independência do Brasil. A gente tem todos os dados históricos para amparar a nossa decisão narrativa, e os dados históricos eles servem para nos ajudar a chegar a uma conclusão a respeito de como vai ser aquela personalidade. No caso do Bonifácio, ele na minha cabeça, assim, eu escrevi ele pensando, ele é um titereiro, porque ele estava lá influenciando o imperador. A fama histórica do grito do Ipiranga vai para Dom Pedro, mas talvez se José Bonifácio não estivesse ali, no caso do nosso jogo, simbolizando pessoas que cochicharam aos ouvidos de Dom Pedro, talvez a decisão não tivesse sido essa. E isso influencia na criação desse personagem no jogo. A gente pesa um pouco a mão para reforçar que ele é essa figura. Ele representa as diversas outras pessoas que também estavam cochichando aos ouvidos de Dom Pedro para talvez conseguir alguma coisa em favor próprio. E aí é interessante a gente observar que nesse primeiro momento a independência não era o objetivo final. O objetivo era a manutenção da autonomia do Brasil diante de Portugal. Só que, diante dessas exigências, dessas pressões das cortes portuguesas, a independência ela passa a ser uma possibilidade fortemente estimulada. Então, assim, foi mágico ver isso acontecer com a gente no processo. A gente decidir que vai falar sobre a independência do Brasil e dar de cara com o fato que a gente não sabia o que era a independência do Brasil, a tempo de fazer o roteiro do jogo. É isso, para mim o mais maravilhoso foi isso, foi descobrir que a história da independência do Brasil na Bahia é muito mais interessante que a gente aprende aqui no Rio de Janeiro, que dá muito mais gosto de ser brasileiro, inclusive, conhecer a nossa história por completo, né, como se fosse possível, mas conhecer um pouco mais dela. E aí é a Bahia que vai começar a receber a maior parte dessas tropas portuguesas. Então, na Bahia, na província da Bahia, a província da Bahia é escolhida, né, como lugar
para que Portugal começasse a retomar esse poder do Brasil, enfim, essa recolonização. O grande sonho, assim, nessa questão, pra gente, nessa questão histórica, nessa questão de retratar da forma correta as coisas, a gente não fazer merda, a gente de fato retratar da forma correta as coisas. 2, a gente conseguir realmente passar de uma forma maneira, em forma de entretenimento, e que seja gostoso de jogar, gostoso de acompanhar essa narrativa, a história do Brasil. Essas pequenas histórias que não existe como, num filme, por exemplo, ter a profundidade que o jogo tem em relação a isso, em você controlar um personagem que você pode dialogar com X, com Y, com Z personagens ali naquele período que está passando, e a gente conseguir aprofundar pequenas histórias, pequenos momentos e pequenas coisinhas que a nossa pesquisa histórica traz, e transformar isso no que a gente chama de wow moments, né? Nos jogos a gente tem essa questão do wow moments, que é o momento que cativa o jogador. Então, o wow moment da Ara, eu gostaria muito que fosse uma conversa com uma pessoa durante a proclamação da independência, uma conversa com um NPC durante a Guerra de Canudos. Esses pequenos momentos. E aí a gente recupera essas cartas do Dom Pedro reclamando para o pai sobre as exigências das cortes portuguesas, falando que as cortes chamavam ele de rapaz brasileiro e o quanto isso era para ele ofensivo. Então, só para a gente perceber como a intenção do Dom Pedro não era romper com Portugal. Inclusive, ele se considerava um português, né? Ele não se considerava brasileiro. E ele passa a compreender essa possibilidade de independência como um meio de não perder essa possessão tão importante que era o Brasil, né? Que veio a se tornar Brasil. Porque eu acho que o grande diferencial do Naara enquanto projeto e dos jogos enquanto mídia é conseguir trazer essa profundidade nesses pequenos momentos que o jogador está no controle da Naara. É muito diferente de um filme, é muito diferente de um livro, né? Então, nesses pequenos momentos, a gente conseguir trazer o wow moment que de fato seja o nosso diferencial. Isso junto com conseguir, de uma forma ampla, contar bem a história do Brasil pela ótica que a gente está colocando como principal, que são desses povos que foram oprimidos, dessas histórias de resistência e desses pequenos momentos dessas histórias de resistência que é muito difícil a gente achar, né, em outras mídias, até nos livros de história. A história geral básica que a gente lê no colégio, a gente lê em 2 páginas um processo de 50 anos. Então tem muita coisa que não está ali. E esses gaps, esses buracos da história, que é o que a gente quer trazendo na área como pequenos momentos que o jogador descubra, aprenda e também vivencie em forma de entretenimento, algo que seja maneiro para ele, além de trazer, obviamente, esse conhecimento e essa reflexão sobre o mundo que a gente pode ter com projetos desse tipo. Em agosto, que é um mês aí antes da proclamação da independência, alguns conflitos na região de Santos, entre alas mais conservadoras e mais radicais, aí, um partido relacionado ao José Bonifácio, né, da ala mais conservadora, e um partido mais radical do presidente da província, né, de São Paulo, o Dom Pedro viaja para São Paulo para resolver esses conflitos, né, para tentar resolver esses conflitos que começam a se estabelecer ali em São Paulo. No dia 14 de agosto, ele parte em viagem para São Paulo, só que aí as cortes portuguesas já estão organizando ali uma retomada de poder. E em setembro, no comecinho de setembro de 1822, com Dom Pedro ainda em São Paulo, chega no Brasil o Brig Três Corações, né, uma espécie de embarcação, o Brig, e com notícias de que era exigida a volta do príncipe para Portugal, e mais uma série de outras exigências, dessas que já vinham sendo solicitadas, mas chega esse navio avisando que ia ter problema caso o príncipe não voltasse.